Olá, pessoal. Boa tarde. Sei que estamos todos cansados, né? Estamos aqui. Meu gestor está pedindo para eu levantar, então eu vou levantar. Apesar de não ter slides, mas vamos lá. Queria agradecer a todos pela presença. Eu sei que tá calor, né? Tá todo mundo cansado, mas vamos lá. Queria agradecer também a minha equipe, que possibilitou que eu estivesse aqui hoje. Eles seguraram as pontas lá. A gente está num momento difícil na Procuradoria, de muitos levantamentos, né? Acho que alguns já sabem um pouco da Resolução 1184 do CNJ, então vou falar um pouquinho sobre isso. Depois de todo o processo, de toda a fiscalização, da parte da arrecadação, o que a gente encontra de importante? É a cobrança desse crédito, que, como foi dito, né, na maioria das vezes, esse pagamento, não vou dizer na maioria, mas em grande parte, ou em alguma parte dela, não é feito voluntariamente. Infelizmente, né, não estamos num país em que o tributo é a primeira dívida a ser paga. Primeiro se paga o banco, depois se paga o vizinho, depois se paga o agiota e, talvez, por último, o poder público. Por que isso, né? A gente pode se questionar. Apesar de, há 17 anos, na Procuradoria do município de Jundiaí, eu ter visto alguma mudança de mentalidade nos contribuintes. Porque a Fazenda Pública sempre foi considerada lenta na cobrança, né? Lenta no lançar, lenta no cobrar, lenta no inscrever, lenta no mandar para o Poder Judiciário através da Lei de Execução Fiscal, né, a cobrança. Por que tudo isso? Porque durante muito tempo os serviços públicos eles não eram tão grandes, né? Os repasses eram maiores, não existiam tantos municípios, as pessoas não se utilizavam ou se utilizavam de outra forma dos serviços públicos, mas isso foi ampliando e os municípios foram ganhando muitos e muitos atributos na prestação do serviço público em obras públicas. E, com isso, a arrecadação da dívida ativa começou a se transformar numa necessidade. Não foi, ninguém quis cobrar, na verdade, ninguém gosta de cobrar. Eu brinco com a minha equipe que ninguém vai para o céu, porque a gente cobra os velhinhos, a gente não desbloqueia a conta, né, doutor? Aí o pessoal liga, pede, a gente fala, mas não pode, né? Já está em execução, mas já fez o acordo, mas fica o dinheiro para garantir, enfim. Então, nós temos esses percalços aí no nosso caminho da cobrança. E, dentre tudo isso, lá em 1980, né, dentro de todo esse cenário, até antes da Constituição Federal, veio a Lei de Execução Fiscal, que, a princípio, parecia a última maravilha do milênio, né? Era uma cobrança rápida, um título executivo extrajudicial, você fazia uma inicial básica com nome e identificação do tributo, mandava para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, naquela época, ainda estava, vamos dizer, gostando dessa cobrança, né? Por quê? Porque ele tinha taxa judiciária, né? Para ele valia a pena esse serviço. A gente cobrava, o contribuinte, ao final da execução, pagava a taxa judiciária. E, aparentemente, isso fechava a conta. De uns tempos para cá, não vou precisar quantos anos, a execução fiscal começou a se tornar muito morosa, por vários fatores. O primeiro fator que eu considero é o fator do grande número, né, agora de lançamentos que fazemos, que é por isso que a gente consegue manter tantos serviços públicos que vieram sendo agregados aos municípios, né, de forma muito cruel, eu digo, né, a União fica com a maior parte da arrecadação e a gente com a maior parte do serviço. É muito difícil fazer a gerência de uma cidade nos dias de hoje, né? O Luiz Fernando Machado, nosso prefeito, esses dias deu uma declaração no Instagram que eu achei fenomenal. Ele falou: o pessoal pensa muito em obra, né? O prefeito não fez a obra, ou o prefeito só, né, sei lá, não fez a ponte. Mas e o serviço que é prestado? Muita gente não lembra que tem serviço prestado, porque talvez tenha uma classe média aí que talvez não se utilize desse serviço, né? Mas o serviço de saúde, o serviço de educação, a educação é municipalizada até o 5º ano, e em Jundiaí é de excelência, por sinal. Então, assim, são vários serviços que são prestados que, muitas vezes, né, nós não lembramos deles. E como que se faz para pagar esses serviços? Através da arrecadação de tributos. Temos repasses? Temos. Repasse de ICMS, né, do Fundo de Participação, dos municípios. Mas e os nossos tributos? Os nossos tributos também têm que ser olhados. E, nessa esfera, a execução fiscal, né, voltando lá para o Poder Judiciário, começou a se tornar um tormento. A princípio, fomos tocando, né? Hoje, em Jundiaí, temos em torno de 50 mil execuções fiscais em cursos, e
para nossa surpresa, né, por causa dessa situação caótica que nos encontramos de execução fiscal, sendo que 75% das execuções fiscais do Brasil inteiro correm no estado de São Paulo. O CNJ, depois de uma decisão do STJ, do STF, o STF deu uma decisão no julgamento do tema 1184, que disse o seguinte: os municípios, os entes públicos devem ter um valor mínimo para sua cobrança. Ponto. Isso foi a primeira premissa, dentre outras, enfim, mas foi uma premissa colocada. O CNJ, acho que já conversando com a STF, falou, opa, eu sei qual que é o valor mínimo, R$10.000. Eu tenho um estudo do IPEA, sei lá da onde, que fez com que a cobrança gire em torno de R$10.000. R$10.000. Quantos IPTUs a gente tem que lançar para conseguir R$10.000? Quantas taxas de licença e funcionamento o município tem que lançar para conseguir R$10.000? No município de Jundiaí é bastante, viu? E a gente olha, né, nossa, esses casão, esses condomínios, né? Temos a questão, lógico, da planta de valores, né, que é sempre um problema, né, para os municípios, mas, enfim. Estamos aí com essa discussão agora do CNJ, através, né, do provimento, né, 547, que nos trouxe essa questão. A par disso, o TJ de São Paulo vem e nos traz, né, aqui eu estou falando, acho que para municípios de São Paulo, nos traz um acordo de cooperação para ser assinado, do dia para a noite, contando o prazo de 90 dias, que foi dado pelo CNJ de fevereiro. Ou seja, temos que assinar esse acordo de cooperação até maio. Será que é viável assinar o acordo de cooperação? Estava conversando até com o Adriano, né, aqui no começo, né? Jundiaí está muito propensa a assinar. Por quê? Voltando à questão do caótico lá das execuções. Jundiaí tem piso de execução implantado desde 2017, mas não foi suficiente. Jundiaí tem ações de R$2 no Poder Judiciário. Jundiaí tem ações de R$266 no Poder Judiciário. Mas, doutora, isso é dinheiro. Doutora, isso tem que ser cobrado. Doutora, a gente vai incentivar os maus pagadores. Eu concordo, em parte, com isso. Mas eu acho que a gente tem que vislumbrar o futuro. Porque eu não sei se a gente vai conseguir mobilização suficiente para que essas decisões do CNJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo não sejam simplesmente colocadas e cumpridas. Por que tudo isso? Porque as ações abaixo de R$10.000 que não tenham andamento útil há 1 ano serão extintas. Simplesmente extintas. Ah, doutora, mas R$10.000 atualizados? Não, R$10.000 de face. Jundiaí representam muitas ações, não vou nem dizer o percentual, senão o pessoal fica triste. Acho que a Procuradoria Fiscal vai ser extinta. Estou brincando, não vai não. Mas o que acontece? Também é justo eu ter uma equipe de 4 procuradores atuando com 50.000 ações? Será que eles dão conta? Não, gente, eles não dão conta. Não adianta dizer que dão conta, porque não dão. Eles trabalham e trabalham muito, mas não dão conta. O Poder Judiciário está errando? Eu acredito que sim. Eu acho que isso teria que ter sido feito de uma forma, como que eu vou dizer, uma forma parcelada, com projetos pilotos, nas grandes capitais, talvez, ou em cidades, onde aí até poderia ser um projeto piloto. Mas, infelizmente, nós, municípios, na nossa cobrança, eu acho que a gente também se equivoca um pouco quando a gente não tem uma atualização cadastral eficiente. Aí, voltando a todas as palestras que assistimos hoje, inteligência artificial, atualização cadastral, cruzamento de dados. Quando a gente vê o município de Porto Alegre, né, você fala, nossa, eu sei que é uma visão de muito futuro, né? Os estados do Sul eles têm essa pujança, né? Mas, enfim, eu acho que a gente está no caminho também. São Paulo é um estado que pode ter isso. São muitos municípios, são municípios ricos, não são municípios pobres. Temos pequenos municípios? Temos. Mas podemos tentar fazer com que os maiores auxiliem os menores, que tenhamos esses convênios de forma gratuita. A SERPRO podia ajudar a gente, né? Porque eu sei que alguns dos serviços deles, né, que eles prestam são pagos. Ou seja, talvez com valores que a gente pudesse proporcionalizar, né, de acordo com o município.
Mas a minha fala, na verdade, no final é o seguinte, de tudo isso que o Dr. José Eduardo falou, de tudo que foi dito entre fiscalização, arrecadação, autuação, é que os auditores e os procuradores têm que dar a mão e andarem juntos, sempre. Por quê? Um processo administrativo correto chega no judiciário de forma correta. Um processo administrativo com problemas chega no judiciário com problemas. O judiciário não resolve os nossos problemas. O judiciário, ele ajuda, talvez em algumas discussões, né, porque tem teses que a gente não consegue, tem que ir para o Poder Judiciário, mas as cobranças administrativas, tanto na fase extrajudicial, né, que é na fase amigável, com call center, com protesto, com mediação, com transação, elas devem ser implantadas. A gente não tem que ter medo mais disso. A gente tem que implantar, tem que estudar e tem que implantar. Outra coisa, a atuação conjunta, como eu já disse, dos auditores com os procuradores, no sentido do que vai cobrar, quais as fiscalizações serão feitas, sempre em conjunto, eu acho que a gente vai ter mais sucesso e a gente não vai precisar daquela ação de R$200 que está lá e que agora, se Deus quiser, vai ser extinta. Tá bom, gente? Eu agradeço. Peço desculpas pelo horário. Foi só uma fala de finalização mesmo, para acalmar os corações. Aí, quem quiser conversar sobre a resolução, a gente está atuando bastante aqui em Jundiaí a respeito disso. Fizemos reuniões com o Tribunal de Justiça. Eu acho importante a gente discutir a crítica. Eu acho que houve uma usurpação de competência, sim, do CNJ, mas eu não sei se a gente vai conseguir ter alguma mobilização para continuar com essas ações tão pequenas. Obrigada.